Opa, tudo bem? Aqui é o Gus e hoje eu vou trazer um assunto interessante para você, que é sobre a competitividade, no nosso mundo moderno, tanto para a área dos esportes quanto para a área profissional. Então, hoje é padrão, é default para um grande desportista profissional, ele tem que ter uma capacidade física realmente extraordinária, Se ele não tiver, não dá nem para começar a brincadeira. E para um profissional, para um empresário, para um empreendedor, ele precisa ter um conhecimento técnico da área dele, do mercado dele também muito bom. Então isso já não é mais diferencial hoje em dia no mercado. E o que torna então, duas coisas que eu considero que tornam hoje a pessoa realmente diferenciada nesse mundo ultra competitivo? Bom, uma dessas coisas é a resiliência emocional, a capacidade de administrar pressão, a capacidade de administrar o seu emocional, tá? E a segunda coisa que eu considero também muito importante, um diferencial incrível nos dias de hoje, é a atitude mental da pessoa. E para exemplificar isso, eu vou contar uma história de um aluno meu, duas ocasiões muito interessantes que exemplificam bem essas duas questões na prática, Esse aluno meu, ele é atleta profissional, o cara é muito bom, realmente muito bom, mas sempre pode ser melhor. Então a gente começou a treinar para trabalhar melhor essas duas questões nele, essa questão da administração do emocional e da atitude mental. E numa das provas recentes que ele participou, bom, no mundo dos esportes existe, claro, uma pressão, existe um jogo psicológico entre os participantes, E ele tem ali o seu arquirrival no campeonato de stand-up no Brasil. E numa dessas competições, houve ali uma pressão emocional e ele sempre entrava naquele jogo. E dessa vez a gente treinou bastante essa questão e ele conseguiu não entrar naquele jogo emocional, E ele conseguiu administrar aquilo de modo que aquilo não afetasse ele. E como não afetou ele, acabou afetando o oponente. E aí o oponente é que ficou prejudicado pela emocionalidade. Com isso, ele cansou menos, ele manteve uma estabilidade da mente, do emocional e física e ganhou a prova com muita vantagem sobre o segundo colocado, que era esse arquirrival dele. E numa outra situação também interessante, ele estava numa prova de longa duração, uma prova de mais de 1 hora de duração, remando, sob um sol escaldante da Bahia. E quando chegou lá por 1 hora mais ou menos de prova, ele já estava assim literalmente esgotado. E as pessoas do pelotão de trás chegando próximo, o segundo, o terceiro encostando nele, e ele pensou, vou perder a prova. Mas aí ele lembrou do nosso treinamento de atitude mental. E ele fez aquele treinamento e chegou num patamar acima da média. Eu brinco que é romper a barreira do som, sabe? E aí ele tirou forças, não sabe de onde, e deu uma vantagem expressiva no segundo e terceiro colocado, e no pelotão então deixou muito para trás e também ganhou com uma grande vantagem. Enfim, pessoal, contei essa história, estou aqui em Nova York contando essa história para vocês. Espero que ela seja bastante proveitosa, que vocês aproveitem essas dicas que eu dei, e vejo vocês no próximo filme. E de repente, se você tiver a oportunidade de fazer meu curso que se chama Fora de Série, eu aprofundo mais essa temática, a gente tem uns treinamentos muito legais sobre esse assunto, tá bom? Abração!